Boa tarde. Boa tarde, estás boa? Bem-vindo, bem-vinda e bem-vindos ao Conversas de Evolução, episódio 4, mês de março, e o tema é poder pessoal. Hoje tem comigo a Sónia Ventura, que trabalha como psicóloga e não só. Obrigado por teres aceito. Diz aceito ou aceitado, nunca sei. Eu digo aceito, pronto, não interessa. Obrigado por teres aceito o convite. E eu gosto de começar sempre com uma pergunta ao convidado, que é: o que é para ti poder pessoal e como é que tu vives o teu poder pessoal? Ok. Olha, obrigada, Hugo, por me teres desafiado e por termos adiado para hoje esta conversa, não é? Ontem não houve condições para estarmos à conversa, mas estamos hoje. Então, começando pela tua pergunta. O que é para mim poder pessoal? Eu acho que é estarmos conectados com a nossa essência. A pergunta a seguir é o que é a essência? Eu acho que todos nós nascemos com dons, com áreas que temos. Não sei traduzir outra palavra que não dom. Acho que todos nós temos um dom, temos vários dons, alguns de nós conseguimos ter acesso a eles, outros é uma vida para descobrir, e é podermos estarmos conectados com isso, com aquilo que nos faz sentido, com aquilo que nós somos, com a nossa verdade, com a nossa verdade, nossa essência. Não consigo agora arranjar outros adjetivos, mas estamos conectados connosco próprios. Como é que eu vivo o meu poder pessoal? Acho que por aí, perceber o que é que me faz bem, o que é que eu faço, ou o que é que eu sou, ou como é que eu faço as coisas que me traga conexão comigo e que não me sinta afastar-me de mim e por isso tudo que eu sou e sinto que estou conectada brilha em mim, sai. Tudo aquilo que eu me afasto porque tenho que me adaptar à sociedade, ao contexto, a um trabalho, a uma pessoa, a um relacionamento, e não é a minha verdade, eu fico tipo meia apagada, meia ensombrada, vou usar assim. E então as coisas não são tão fáceis, não brilham tanto, não fluem. Por isso, olha, não fluidez, tem a ver muito com o que é o nosso poder pessoal, é deixar-nos fluir de dentro para fora. Faz sentido? Faz, eu penso muito parecido, muito parecido. Para mim o poder pessoal é muito de viver aquilo que vem dentro para fora, porque para mim a espiritualidade o espírito é o que vem de dentro, através de nós para o mundo, para aquilo que nós chamamos o mundo. Então, para mim, o poder pessoal é viver o que vem de dentro de nós, nomeadamente a intuição, as emoções, o que vem à mente, o viver com aquilo que a vida nos traz e com aquilo que a vida nos espelha, ao nível de sinais, ao nível de sincronicidades, e viver o poder pessoal passa muito por viver aquilo que nós sentimos. É uma coisa muito de sentir. Era Adler que dizia que o propósito de vida não pode ser reconhecido pela mente, mas pelo coração. Algo do género, não é evidentemente, não estou aqui a parafrasear Adler, que é brutal de se ler, mas muito na onda de o que é que me faz sentido a mim. Então o poder pessoal para mim é passar pelo caminho, primeiro que tudo, dos medos naturais que nós temos da vivência do dia a dia, com toda a aculturação que tivemos na nossa vida, com a sociedade, com a família, com os colegas de trabalho, com os pares, com todos os medos ao nível dos dinheiros, da segurança, do conforto, passar por toda essa fase do medo, depois perceber que há algo mais, e eu falo pela minha experiência, nomeadamente a experiência profissional, quando eu tinha uma carreira que já não me satisfazia, mas era bem remunerada, e primeiro existia o medo de e se as coisas correm mal, ou o que é que vai ser feito, porque eu ganhava bem. O medo de mudar. Depois
de perceber que existia algo mais e de querer transcender esse medo, existia aqui um bocado de vergonha de me expressar a minha genuinidade, não é? O meu verdadeiro ser. Existia vergonha, ainda existe alguma, reconheço por vezes. E o que leva depois ao poder pessoal, que é apesar de sentir medo e apesar de às vezes ter vergonha e de não se estar a ser genuíno, existe um caminho do poder pessoal, que é ter esta clareza e avançar e ir na vida conforme aquilo que vem de dentro para fora. E acho que aí estamos muito, muito em sincronicidade ou sincronia mental. Tu agora introduziste, ao bocadinho não estava a introduzir, mas introduziste o sentir, o pensar, o espírito, não é? Yeah. E que eu acho que levei algum tempo a perceber que tudo isto, há tudo isto em mim e que tudo isto tem que estar ligado, não é? E quando falamos de poder pessoal, muitas vezes o que a cabeça diz não é aquilo que eu estou a sentir e muito menos é aquilo que eu desejo. Uhum. E podermos estar conectados com tudo isto, não é? Com o meu eu mental, o meu eu emocional, o meu eu espiritual, pronto, vou chamar-lhe assim, é exatamente estarmos conectados com o nosso poder pessoal, porque não podemos estar virados com a cabeça para um lado e o sentir para o outro e ainda o desejamos para o outro e a informação que estamos a receber é outra, não é? Yeah. Porque estavas a dizer que ainda tens algum receio de expressares como és, não é? E quando nós estamos assim conectados, a gente expande, não é? A palavra expandir. Eu também tenho, ou seja, nomeadamente enquanto psicóloga clínica, eu hoje já me sinto menos clássica e sinto muito mais holística e tenho uma visão da pessoa que está à minha frente como um todo. E também até dizer isto publicamente hoje é assumir o meu poder pessoal. Yeah, sabes que o live em si, o direto, eu não gosto de chamar live é um estrangeiro. O direto em si tem muito de, nós vamos falar de poder pessoal, mas também é para nos estimular ao nosso próprio poder pessoal, a este desafio da exposição, não é? Que leva sempre a outra questão que eu tenho explorado bastante, comigo próprio e com quem tenho trabalhado, que é a comparação. Nós vivemos numa época de comparação, vivemos numa época de estar a comparar com o outro, porque é natural nós compararmos, faz parte do ser humano Sim, estamos sempre a avaliar, não é? No sentido de perceber o contexto para sim, respondermos às ameaças que o cérebro faz isso, não é? vamos ao ser animal que há em nós. Nós estamos a comparar para ver se é seguro ou não, para ver se estamos em perigo de vida ou se é um sítio seguro e confortável para nós estarmos. Só como estamos na era do digital e do Instagram, existe sempre existe sempre uma comparação com uma perfeição ilusória que nos causa uma grande frustração em nós. E essa frustração vai mexer com o nosso campo emocional, vai bater ali com as nossas crenças, vai bater com os nossos valores e vai causar um grande ruído interior que vai trazer uma emoção desafiante ou vai trazer uma emoção desagradável. E isso para mim é logo um sinal de que, ok, há coisas em ti que tu não estás a fazer tu não estás a viver o teu poder pessoal a partir do momento em que tu estás a ter uma emoção desafiante em ti. Então, para que é que essa emoção existe? Que emoção é que é essa? Existe. Eu sinto tendo muito a fazer esta exploração interior quando sinto uma emoção desagradável. Porque sentir emoção agradável é fácil, não é? Uma pessoa vive, expande e brilha e ao ser uno e completo que é. Mas quando a coisa começa a apertar e quando a coisa começa a ser tristeza, a raiva, a ira, por aí fora, e esse rol todo, a mim diz-me que há aqui uma colisão, há um conflito interior e muitas vezes eu sinto que a comparação, hoje em dia, a comparação está na base de muitos conflitos interiores. Tu concordas com isto? Olha, eu acho que tu estavas a dizer conflito interior e muitas vezes a nossa resistência, não é? A aceitar partes de nós, não é? Mas elas todas existem em nós. E eu acho que fugimos, e às vezes são vidas,
A gente foge muito daquilo que é desconfortável, não é? Nós temos muita dificuldade, aprendemos pouco, acho eu, a lidar com as emoções que são mais desafiantes. E a tristeza, a dor, qualquer tipo de sofrimento, nós tendemos a que rapidamente a gente não o sinta para ir para um lado mais confortável. E muitas vezes quando temos esse sinal é porque alguma coisa não estamos a conseguir olhar ou aceitar em nós, e às vezes é isto. Olha, também sinto raiva, também me comparei, por exemplo, a história de estar a comparar, gostei muito do outro, eu não faço igual, e fazemos logo um julgamento interno, não é? Yeah. E eu acho que, acima de tudo, a gente só vai conseguir estar bem para fora quando estiver bem para dentro, e aceitar todas as partes de nós mesmas, principalmente, diria eu, aquelas que são mais difíceis em nós, não é? E por isso olhar para dentro sempre que algum momento é desafiante. Eu vou fazer também outra partilha contigo, Hugo. Eu, o primeiro confinamento, estive muito virada para dentro. Fiz uma viagem interior imensa. Tive muito a refletir, tive tempo para isso, a ler. Trabalho interior imenso, que estou muito grata, mas que não foi fácil. Yeah. E o segundo confinamento foi ao contrário, virei-me para fora. E mesmo estas coisas dos diretos, foi sair da minha zona de conforto e começar a dizer aos outros o que eu sinto cá dentro. Porque às vezes não está nada organizado cá dentro ainda. ainda estou em processo, não é? E isto também foi toda esta era tecnológica que estamos a viver, tirar partido dela positivamente, não é? Porque conseguimos ter acesso a muita informação e a muitas pessoas, e quando digo muita informação, há também muitos outros terapeutas que vieram-me acrescentar, que vieram-me ajudar no meu processo, mas por outro lado também eu poder expressar publicamente o que sinto e o que penso sobre as coisas, não é? Isto é um exercício de introspeção muito grande, não é? E dizer de uma forma que será que me estão a entender? Será que eu estou-me a expressar na minha verdade e que o outro entende essa verdade, não é? Sim. Se o outro entende ou não, isso acaba por... A partir do momento em que estamos a falar de um contexto de direto, digital, não é? E de partilha, e digo eu, se o outro entende ou não, nós temos a responsabilidade de passar a mensagem o melhor que podemos, da incongruência com aquilo que somos, ou com aquilo que sentimos, ou com aquilo que pensamos, e estando o máximo alinhados, o máximo na verticalidade que nos é possível. E este é o desafio. Agora, e digo eu, vem o desconforto, será que estou a ser entendido? Será que estou a ser julgado? Será que as pessoas estão a gostar? Será que as pessoas não estão a gostar? Mas, na verdade, já viste, e neste contexto a responsabilidade não é tanto nossa, não é? Se a pessoa entende, se a pessoa não entende, se a pessoa... Acaba por ser muito do próprio filtro da representação interna da pessoa, que poderá perceber, poderá não perceber, e acho que aí carregamos um bocado um peso às costas. Não concordas? No sentido de... É pesado, meu, é pesado. Nós queremos passar uma mensagem e depois carregamos-nos no peso do: será que estou a falar bem? Será que estou a dizer bem? Será que me estou a expressar bem? Será que o setting está fixe? Será que isto está interessante para as pessoas? Será que não está? Mas, na verdade, a partir do momento em que nós estamos verticais, não é? E alinhados com o que pensamos, o que sentimos, o que fazemos, e partilhamos do fundo, como tu estás a fazer, e como a mensagem vai chegar sempre de uma maneira, nem que seja energeticamente. Sim, olha, a energia eu acho que é algo que cada vez me faz mais sentido, não é? As pessoas, eu acho que a gente está na esfera uns dos outros pela energia, e podemos falar de nós os dois, se nós estivermos uma vez presencialmente juntos. Presencialmente, não é? E o que é um facto é que houve ali uma empatia de energias ao ponto de me desafiares para fazer aqui este direto. Claro que depois meteu-se um confinamento e tudo mais, mas eu sei que energeticamente a gente chega ao outro, e também muitas vezes coisas que eu digo, acho tão giro que as pessoas dizem: foi tão bom ouvir-te porque tu disseste isto, e eu sei que eu não disse aquilo, mas foi a forma que a pessoa interpretou. Isso mesmo. E chegou à pessoa de uma determinada forma, e aquilo fez no insight. A pessoa usou aquilo, apropriou-se daquilo para ela e usou aquilo para a vida dela. Ótimo.
Por isso, às vezes, mesmo que a gente tente passar uma mensagem, a gente nunca sabe como é que ela é recebida. E eu acho que este é o desafio mais interessante. Porque eu hoje ouço algumas pessoas, ou leio algumas coisas, ou tenho conversas como estamos a ter, que eu há um tempo atrás não as conseguia compreender na profundidade. Ou havia linguagens que me eram mais inacessíveis. E eu acho que tem a ver com o caminho que a gente faz para dentro e com aquilo que a gente consegue ter consciência de nós próprios, não é? E do mundo, e que não estou sozinha, que estamos ligados. Yeah. Sim, sim, é fixe. Ainda estás-me a lembrar de um exemplo de ontem ter lido um texto. É um pequeno texto que eu sigo uma rapariga nas redes sociais que todos os dias posta uma fotografia de um livro, que eu não lembro do nome do livro, mas aquilo tem um dia e tem uma mensagem. E eu li essa mensagem de manhã ou início da tarde e depois li à noite. E o sentido que a mensagem me trouxe foi completamente diferente. E a mensagem é a mesma e foi lida por mim no mesmo dia. E o sentido que me traz é completamente diferente, dependendo da altura do dia que foi. O que é que mudou? Mudou a experiência que eu tive desde a primeira leitura até à segunda leitura. Então a experiência, a forma, a minha representação de realidade interior mexeu em pontos que eu, ao olhar para a mesma mensagem, eu interpretei de formas diferentes. Então, sim, nós como emissores de mensagens temos a responsabilidade de fazer chegar a nossa mensagem a quem nos ouve, mas o receptor também só vai ouvir aquilo que está preparado para ouvir, que vai validar o seu modelo do mundo, que vai validar as suas crenças, que vai validar os seus valores, que vai evitar ao máximo ter dissonância cognitiva, porque o cérebro está sempre preparado para nos defender e pôr na zona de conforto, não é? Então nós vamos sempre nos nossos filtros, porque existem filtros, como tu sabes, eu estou aqui. Também para quem nos ouve, existem os filtros entre aquilo que acontece no exterior e a forma como nós interpretamos aquilo que acontece no exterior. Então estes filtros vão filtrar aquilo que entra em nós para nos defender e para nos proteger e para entrar em conformidade e em consonância com a nossa forma de pensar e de sentir. Então, é muito giro porque e estarmos a falar sobre isto e a mim está-me a ajudar imenso, lá está. Porque no coaching diz e nas teorias da comunicação diz que a responsabilidade da comunicação é 100% do emissor. E de certa forma, ao nível profissional, passar a mensagem é desde que tu conheças o receptor. Mas nesses casos, não é. Nós não temos a responsabilidade que a mensagem chegue ao receptor da forma como o receptor tem que a entender. Nós temos a responsabilidade de passar a mensagem conforme nós a sentimos, pensamos, verbalizamos, com todo o contexto que estamos aqui. Então... Sim, mas temos sempre, não é? Aqui não dá, não é? Mas perceber o que é que o outro entendeu daquilo que claro. E é neste vai e vem que a gente se vai escolhendo uns aos outros e vai crescendo com o decifrar o código que vai na mensagem, não é? Sim. Porque uma palavra pode ter tantos significados mediante a nossa vivência, a nossa experiência pessoal, profissional, etc. Não é? Estava-te a ouvir e o teu trabalho tem estado muito assente na evolução de pessoas, não é? Trabalhar para que elas evoluam. E até que ponto é que tu recebes uma mensagem como aquela que lestes e estás capaz de hoje achar que tem tudo a ver com a tua história, ou não. E passado um tempo, depois tu estás capaz de olhar para a tua vida de outra maneira, olhares, não, eu já tinha visto isto antes, eu é que não olhei com olhos de ver, não ouvi com ouvidos de ouvir, não é? Não senti a situação. E quantos de nós não faz coisas opostas daquelas que sentimos? Intuímos uma coisa e fazemos a outra, e continuamos a fugir do nosso propósito, continuamos a fugir do nosso caminho, ou como estávamos a falar antes de entrarmos, estamos aqui os dois a receber mensagens e não estamos a perceber o que é que temos por onde é que temos que caminhar, não é? O que é que precisamos trabalhar, não é? Sim.
E contextualizando para quem nos ouve, de ontem éramos para ter feito isto, não era? Não, depois o mundo aconteceu e a vida aconteceu, não deu para fazer, e isto adiou-se. Eu estava a partilhar com a Sónia, contigo, Sónia, que esta semana tive algumas consultas que foram adiadas, este live adiou-se, houve aí outras situações na minha vida que se adiaram, e nas sincronicidades da vida, a vida está-me a mostrar, se a vida é um espelho, e para mim, na minha forma de ver a vida é um espelho da minha realidade interior, o que é que eu estou a adiar na minha vida? O que é que a vida me está a querer mostrar com adiamentos sucessivos de vários eventos, de várias áreas diferentes da vida? A vida está-me a querer mostrar alguma coisa. E eu não faço puta ideia o que é ainda. Ainda. Mas o que eu sei é que se eu ficar quieto, a tentar procurar quieto, eu não vou descobrir. Então eu tenho que pôr em ação. Se vier para fora, não é? A culpa é de alguma coisa lá fora, também não vais descobrir dentro, não é? Vais continuar adiante. E mesmo que não atribua culpa, se eu simplesmente ficar parado, não atribuindo culpa, mas em observação, e tentar procurar padrões, e perceber padrões, e escrever padrões, e intuir padrões, sentir emoções, sim, isso pode ajudar até certo ponto. Mas se eu não entrar em ação e pegar nessa informação que eu vou recolhendo, nomeadamente, exemplo prático, mais fácil de explicar, exemplo prático. Estava a adiar fazer 3 relatórios de consultas, sessões. Tinha-os no papel, mas eu gosto de passar depois para o computador e tenho o meu método. Estava a adiar isso. Estava a adiar fazer um texto que eu tinha para fazer. Estava a adiar fazer uma formatação de um PDF que eu tinha para fazer. Estava a adiar isto tudo. E isto, de alguma forma, também estava a mexer comigo. Eu percebi que isto também me estava a mexer. Agora, eu identifiquei estes 3 pontos. Poderá ser isto o que a vida me está a dizer? Ou não? Então eu vou ter que entrar em ação para despistar se a vida me está... Se estes adiamentos que a vida me mostra têm a ver com estes 3 pontos que eu identifiquei ou se ainda é outra coisa. Faz-te sentido o que eu te estou a dizer? Assim, há uma parte que é o que resistes, persiste, não é? E as coisas vão aparecendo... vão aparecendo. Eu ontem também fiquei a pensar como é que o meu dia, que foi tão desafiante, terminou como terminou. Também fiquei a pensar o que é que eu tenho que olhar para mim e fazer de maneira diferente para não chegar ao ponto de acabar um dia tão longo e tão grande e acabar por não ter estado aqui como tinha combinado contigo. Aceitar que simplesmente foi assim e não há mais nada a fazer, se calhar aprendi pouco com a experiência, percebes? É muito neste sentido. É olharmos de uma forma crítica, positiva, no sentido crítica de que é o que é que eu tenho para levar, o que é meu, o que é dos outros e o que é que eu tenho que levar para evitar novas situações, para melhorar outras, não é? E quando tu dizes esta coisa, estás a adiar qualquer coisa, se calhar no sentido metafórico, há adiamentos internos que estás a fazer, que vais descobrindo e vão fazer sentido. Metafórico ou não? Metafórico ou não? Se calhar é mesmo muito... estás a adiar coisas e não é nada metafórico, faz-te à vida. Estás-te a adiar. Pode ser que estás-te a adiar. Não é a primeira vez que eu ouço isso. Estás-te a adiar. Agora a questão é, do quê? Porque nós temos um lado máscara, não é? Temos um lado, eu ia dizer sombra, mas não é sombra. Temos uma zona cega. É por isso é que as pessoas procuram o psicólogo, procuram o coach, procuram o terapeuta, procuram o mentor. Que é para neste jogo, nestas conversas, será sempre através do outro que nós vemos a nossa zona cega. Porque nós não a vemos, não é? Há coisas em mim que tu vês e há coisas em ti que eu vejo e que tu não vês em ti e eu não vejo em mim. Então, na minha vida, na tua vida e na vida de quem nos está a ouvir, e não só, do mundo inteiro, há sempre movimentos que para os outros são evidentes e há dons, como tu começaste a conversa, que eu também quero pegar aí, ficou aqui o bichinho, a pulguinha aqui atrás da orelha dos dons, que uma pessoa olha para a outra pessoa e diz, aquela pessoa, tem aquilo, e a própria pessoa não vê. Então, estares a adiar a tua vida, se calhar para ti é uma coisa
pá, até pode não ser uma coisa de chapa, mas teres várias hipóteses, mas para mim, que estou dentro de mim, eu não estar a ver isso. Então é super interessante de que todos precisamos uns dos outros e dos movimentos da comunicação que todos fazemos e da interação social, que hoje em dia estamos extremamente privados e acho que isso nos está a prejudicar de sobremaneira e tu deves estar a sentir nos teus clientes, não é? Isto está a chegar a um ponto de implosão dentro das próprias pessoas, porque deixa de existir os espelhos e deixa de existir esta hipótese de nós nos reconhecermos no outro. Não só a questão dos afetos, evidentemente, e somos um país de afetos e um povo de afetos, mas também nós deixamos, vê se isto faz sentido, isto agora está a descer, estou em direto com o meu canal, não é? Nós deixamos de conhecer partes de nós e esquecemos-nos de partes de nós e não nos reconhecemos porque não temos interação com o outro. Então começamos a ficar a nossa ideia de nós começa a ficar muito mais limitada do que quando interagimos. Concordas com este pensamento? Sem dúvida. Há bocadinho, quando estavas a falar, ocorreu-me aquela metáfora, que é quem está na ilha não vê a ilha. Yeah. Né? E sem dúvida que quando estamos em relação com os outros, faz tudo que nós não gostamos do outro é um espelho daquilo que também ainda não olhamos para dentro e tratamos em nós, não é? E às duas vezes eu acho que nós perdemos mesmo habilidades. Com falta de contacto social e de relacionamentos, eu acho que perdemos habilidades e há bocadinho estava a dizer que nós só tivemos uma vez presencialmente, as outras interações que tivemos foi assim. Não é total, é uma parte, não é? A gente só mostra uma parte de nós, o contexto, tudo. Há muita linguagem não verbal, há muito o sentir, o intuir, o cheirar, não é? Aquela coisa de que a gente até usa muitas pessoas, cheira-me, este assunto cheira-me mal, não é? Ou esta conversa. Porquê? Porque nós temos que usar todos os nossos 5 sentidos, eu acho que até são mais do que 5, mas pronto, ficamos pelos 5 sentidos. Não ficamos nada, vamos para os 6. Para podermos estar em relação. E só quando estamos a 100% em relação é que também recebemos o que precisamos. E os outros estão-nos sempre a dar mensagens de nós. Não é? E agora, com estarmos tão longe uns dos outros, nós ficamos sem nos reconhecer, e muito na nossa cabeça. E quando estamos muito na nossa cabeça, nós construímos muitos pensamentos. Esses pensamentos geram sentimentos sobre o mundo e sobre nós próprios, que aí é a minha preocupação. E esta tem sido a minha preocupação. As pessoas estão em looping, na sua própria cabeça, a viver as suas vidas em looping e que não são reais. Não. Mas que são construídas de uma maneira que parecem reais. E há um sofrimento muito grande relacionado com isto. E as pessoas estão muito sozinhas. Eu acho que não há pior solidão que a solidão coletiva, vou-lhe chamar assim. Não sei se existe este tipo, uma solidão coletiva em que é estarmos com os outros, mas sentimos-nos sozinhos. Não é? E o contexto pôs-nos neste lugar. E se a gente não vai procurar formas de estarmos em contacto com os outros, mas contacto relacional, contacto com vontade de estarmos em contacto, não é? Não darmos as mesmas máscaras. E partilho ontem estava uma conversa telefónica e um amigo meu estava-me a dizer que profissionalmente não fazem lives a ver a câmera, só ouvem a voz. E ele dizia-me, porque eu quando vejo a pessoa distraio-me, porque não consigo juntar tudo o que eu preciso receber de mensagem, de voz, e depois ver a pessoa, depois parece que está toda a gente a olhar para mim e que eu estou num palco quando eu preciso estar focado no outro. E fiquei a pensar tanto nesta conversa de como estes contextos que estamos a viver agora são desafiantes e que trazem outras áreas da nossa vida, mas às vezes não trazem tudo o que precisamos para a gente poder se conectar connosco e com o outro. Por exemplo, o poder da voz, não é? O poder da voz é ouvir a voz do outro. Eu ligo a muitas pessoas e digo, olha, estou-te a ligar só para ouvir a tua voz. Porque sinto essa falta. Sim. Esse teu colega é auditivo, tem um sistema de representação é auditivo. E daí ter essa necessidade de estar mais concentrado na sua audição,
Mas eventualmente antes ele também já tinha essa necessidade, ou fechava os olhos, ou tinha a sua própria estratégia. O ambiente é que muda e faz-nos um curto-circuito, não é? O ambiente, pegando nesse ponto, achei interessante. Uma pessoa que já trabalhava antes, de certeza que não trabalhava só por telefone, trabalhava com a pessoa presencialmente. Também tem tem tudo, tem os sentidos todos presentes. E tinha a sua estratégia para conseguir estar na sua atenção plena ou na sua escuta ativa perante o seu cliente ou perante o seu cliente. Então, quando o ambiente muda, já viste que interessante, o ambiente muda e faz um curto-circuito no cérebro e tira-o da zona de conforto, e a partir do momento em que o tira da zona de conforto, ele continua a ter o sistema de representação principal dele, que é o auditivo, mas precisa de tirar o visual quando antes não precisava de tirar o visual. Este é o poder que o ambiente tem de interferência em nós. É brutal, brutal. Esse exemplo é brutal. Agora, isto serve para tudo na vida. Podemos generalizar, não é? Claro que sim. A forma que nos relacionamos e focamos em determinadas coisas e passamos para o outro plano as outras informações. Eu sou uma apaixonada pela educação. E é uma área que eu invisto academicamente e profissionalmente. E o que tu estavas a dizer é, não aprendemos todos da mesma maneira, por isso deixem de dar aulas iguais para todos, porque não vão chegar a todos, porque há pessoas mais auditivas, outras mais visuais, outras precisam de registrar a informação para que o que estão a ouvir se represente. E se usarmos só uma via, nunca vamos chegar a todos. E quem é terapeuta também percebe isto, que tem que ler muito bem, voltando outra vez à comunicação, a pessoa que tem à frente para poder passar a mensagem que essa pessoa precisa de receber. Sim. Senão não chegamos ao outro. Como é que a gente chega ao outro? Sim. Ficou-me na pulga de atrás da orelha dos 5 sentidos e mais do que isso. Ok, então lá, força. Como é que eu digo isto? Sem parecer um gajo muito esquisito. Olha que se lixe, não é? Pronto, nós temos uma capacidade intuitiva, e está mais do que provado, para quem quiser procurar uma boa informação, está mais do que provado que nós temos mais do que 5 sentidos. Existe um 6º sentido, pelo menos, que é o sentido da intuição e o sentido de nós termos de nos ligarmos a campos energéticos de informação, e, inclusive há relatos, para quem é mais científicos, provados, por A mais B, pessoas que têm premonição, pessoas que conseguem localizar outras pessoas à distância, e nós estávamos a ler um relatório sobre isso. E eu, pela minha própria experiência, enquanto terapeuta, porque também eu sou, nós conseguimos estar no mesmo campo energético mesmo estando à distância, nomeadamente eu e tu, e quem está aqui a ouvir, esteja em direto ou mais tarde a ver a gravação, entra neste campo de informação. E isto é desafiante, porque isto não é conceptual, ok? Isto não é conceptual. Mas isto é real. Isto é real ao ponto de é possível, e eu já o fiz, é possível sentir o outro, é possível sentir as sensações do outro, é possível até por momentos estar ligado telepaticamente ao outro, é possível ajudar a tirar as dores do outro, e isto tudo é real. Isto tudo é real. Nós falamos de sistemas de representação que estão na base, que isto é uma coisa muito antiga, não é uma coisa que vem desde o início do século XX, dos estudiosos da PNL e do Milton Erickson e por aí fora, tudo que vem daí para trás, e tu aí sabrás muito mais do que eu. Mas há muito mais que se tem vindo a descobrir. Ou que já se sabia intuitivamente, e agora a ciência está a provar que isto é real. Então não existem só 5 sentidos. Existem mais do que 5 sentidos. Eu não sei quantos é que existem. É como a história das bruxas. Eu não acredito em bruxas, mas que elas há. Não. Existem mais do que 5 sentidos. Existe claramente uma questão de campos energéticos, e para quem já tenha feito experiências que já tenha tido a possibilidade, a oportunidade ou curiosidade de ir, por exemplo, fazer constelações familiares, quem tenha reiki, aura, isto, ou ir a um bom astrólogo também, que uma pessoa fica, uau, o que é isto? Como é que este gajo sabe estas coisas? E isto
é um sentido. Isto é uma forma de representação, sendo o sentido lá de senso de algo com que nós introjetamos o mundo, certo? É algo que nos faz receber o mundo, não é? O sentido da visão, o olfato, o paladar, o tato e o outro que agora me passou. Não interessa. São 5. Há mais do que isso. Há mais do que isso. Eu também acho que cada vez acho que passámos muitos anos, muitas décadas a negar isso. E voltamos já à pergunta, o que é o teu poder pessoal? Estás conectado com todos esses sentidos. Yeah. Nós quando nascemos, as crianças, bebês, eles sentem a pessoa que está ao pé, não é? A energia, não é? Do outro. E nós crescemos a intuir. E depois somos formatados para não darmos voz a essa voz que vem de dentro, não é? Uhum. Sim. A forma como eu olho agora para a minha vida e para a vida das pessoas que estão à minha volta é que desde que nascemos até mais ou menos ali aos 30, 40 anos, depende de cada um, andamos a ser formatados, a negar o que sentimos, negar o que intuímos, as sensações que temos, para nos adaptarmos a uma sociedade, a um contexto, a uma família, a uma cultura, whatever. E depois há uma altura em que entramos em colapso connosco próprios, nos afastamos demasiado de nós próprios, não é? Yeah. E às vezes pode ser uma doença, como pode ser um despedimento, pode ser um relacionamento que termina, que nos dá mais sinais de que o que é que eu quero, o que é que eu sou, o que é que me faz feliz, não é? Naquelas perguntas. E depois procuramos um caminho de nos conectarmos outra vez mais com isso. Eu falo por mim, este tem sido o meu caminho. Uhum. E sem dúvida, quando começo a dar mais voz ao que eu sinto, energeticamente, e aquilo que eu intuo, e que às vezes sai-me agora pela boca para fora porque já não consigo conter, antes era mais ponderada, e agora assumo mais, olha, já disse, não sei explicar porque é que eu disse isto, mas disse, não é? Se isto servir à pessoa que está a ouvir, ótimo, se não... E sem dúvida que esta é mais a minha verdade. Sim. Que esta é mais a minha verdade. E quem me ouve, ou quem tem relacionamentos comigo, sente isto. E então isto parece que faz mais sentido, porque eu estou mais alinhada e a outra pessoa que recebe o que eu sou. Não recebe uma Sónia que diz uma coisa, mas pensa outra. Uhum. Até porque... Se comporta de uma determinada maneira, porque a sociedade assim o deseja, mas está em negação e acha o oposto. Uhum. Até porque há sempre algo no nosso sistema energético, no nosso inconsciente, de que quando uma pessoa nos está a falar uma coisa e o seu campo emocional está a emitir outra e o seu campo energético está a emitir outra, a pessoa não está alinhada, nós vamos perceber. Mesmo que estejamos muito interessados auditivamente no que a outra pessoa está a dizer ou que a pessoa seja vistosa ao nosso visual, há alguma coisa que não é congruente. Há alguma coisa que não está ali a bater certo. Há dissonância, não é? Há dissonância e a pessoa não percebe porque é que não ficou a cara daquela pessoa ou hoje a mensagem no trabalho que passaram de que vai haver, mas aquilo não me fez sentido, não é? E a gente não sabe explicar porquê, porque as coisas não foram congruentes. Sim, sim, sim. Acho que o grande movimento da sociedade, agora Covid ou pós-Covid, quando isso acontecer, será muito na descoberta das pessoas serem verdadeiramente quem são sem medos, sabes? Eu acho que vai muito nesse sentido. Eu acho que tudo isto, todo este confinamento, está a levar-nos a um ponto de colapso, como tu disseste há pouco, um ponto de colapso por entrarmos em loop mental, por estarmos fechados, não termos contato com os outros, ou quando temos já contactamos com máscaras, é tudo assim, é tudo uma grande confusão, uma grande merda. E isto vai levar a que das duas uma. Isto é a minha visão, ok? E é isto que eu tenho sentido também quem tem contactado, que é, das duas uma. Ou vamos fazer esse movimento do pá, bola, já chega, estou farto desta merda, então pá, mais vale ser eu, não há nada a perder, e começa-se a expressar aquilo que realmente se é, com medo, com vergonha, mas faz-se, e depois há uma sensação muito fixe a seguir
parece que existe uma expansão, e existe uma expansão, ou então vem o oposto, que é a negação e a resistência àquilo que nós somos e ao movimento natural de chegar a bater no fundo. Mas eu não vou porque tenho medo ou porque tenho vergonha, e então vai acontecer isso. O corpo vai se ressentir. Nós vamos entrar em questões físicas, em somatização, em depressão, em cancro, a vida vai deixar de fluir, o computador pifa, o frigorífico pifa, parece que a vida fica virada de cabeça para baixo. E isto pegando no poder pessoal, novamente, para mim o verdadeiro poder pessoal é sermos completos. Lá está. Porque quando não somos completos, a vida vai dar a volta toda. Porque a vida não é isto não é conceptual, não é? A vida é um elemento vivo que nos está sempre a mostrar que ou estamos a ir no caminho ou não estamos a ir no caminho. E a forma que tem de nos mostrar que não estamos a ir no caminho é através das nossas emoções ou das ocorrências todas que estão a acontecer. Então, começou onde? Não sei, olha, eu vou no fluxo. Sim, mas eu diria que é viveres a tua verdade. Sim. Concordo plenamente. Não há outra saída. Concordo plenamente que é ou tu avanças e és tu próprio, ou então tu adoeces. Já foste. E eu acho que o segundo confinamento trouxe isto, que não ficou resolvido no primeiro. No segundo, tu estás outra vez ao de cima, não é? A mim trouxe-me outros desafios que eu precisava de continuar a olhar, não é? E acho que vivermos esta falsidade interior eu acho que é o maior risco da vida, porque eu acho que não é viver, é sobreviver. Eu faço muita diferença entre viver e sobreviver. E eu acho que estamos num momento pandémico, não é? Em que muitas pessoas já morreram e não sabem. Isto que eu vou dizer pode ser forte, mas não estão vivas dentro delas, não estão apaixonadas por elas próprias, não sabem o que lhes faz bem, porque desaprenderam a fazer uma quantidade de coisas, negam outras e afastaram-se tanto que já não se reconhecem. E às vezes, por um mecanismo de sobrevivência, adoecem. Porque já se desconectaram. É como se existe um corpo físico que adoeceu, mas os outros corpos já estão noutras dimensões. A questão parece um papel fatalista. Não, é só a gente começar a conseguir responder a perguntas simples. O que eu sou e o que é que me faz bem. E o que é que eu estou cá a fazer, não é? E voltamos ao propósito de vida e o que é que eu estou cá a fazer, não é? E quantos de nós nasceram para ser escritores, vendo ali o nosso Rui Mel que entrou, e estão a fazer outra coisa na vida, não é? E que desperdício! Que desperdício que se tem de vida e de oportunidades de estarmos constantemente a viver uma vida que não nos faz mais sentido, mas por medo ou por outras razões, às vezes por auto-boicote, e por não pedir ajuda. Eu é outra coisa, é pedir ajuda. E eu falo, sou psicóloga, os psicólogos também vão ao psicólogo e procuram outros terapeutas. Isto porque se nós queremos ter a nossa melhor versão, temos de estar sempre a evoluir e temos de estar sempre. É como se tivéssemos feridas internas, temos de estar sempre a curar para que o corpo funcione. Né? Vibre, tens vivo, passo mensagens, não é? Faz-me todo sentido o que estás a dizer. Concordo, vejo a coisa e acho que vamos continuar com o Covid, ele vai continuar a existir. Agora, a forma como lidamos com tudo isto e com a vida que está a acontecer agora, não interessa o que é que vai acontecer amanhã, mas o que está a acontecer agora, porque o passado já passou e o futuro ainda não chegou, por isso o melhor que podemos fazer é viver melhor com o assunto, não fiquem à espera de que quando o Covid for embora, e se ele não for? Tempo que se perdeu. Quando a vacina resolver por completo, e até lá, não é? Até lá podemos estar a conversa, podemos dizer que amamos, podemos ver um copo, podemos escrever coisas, podemos fazer felizes os outros, sermos felizes, arrumar a casa, o que quiserem. O que quiserem.
Sim. Tu dizes, parece fatalista. Eu não acho minimamente fatalista. Há uma frase super poderosa que eu uso, e uso em mim, e uso com quem trabalho, que é: se tu morreres amanhã, hoje estás a fazer aquilo que queres, hoje estás a fazer aquilo que sentes. Isto é muito poderoso. Isto é mesmo muito poderoso. Agora estamos numa conversa leve, a coisa passa assim. Mas num momento intenso, se tu perguntares a alguém: se tu morreres amanhã, tu hoje estás a fazer aquilo que sentes, estás a ter a vida que tu queres, estás a viver a tua vida, estás a fazer o quê? Se tu morresses amanhã, as tuas escolhas de hoje seriam as mesmas? Não acho fatalista. Eu acho uma realidade porque isto é um facto. Se nós não tivermos clareza das coisas, sejam elas desafiantes, difíceis, lixadas, problemáticas, chamem-lhe o que quiserem. Eu ia dizer um nome feio, não vou. Ainda não passa das 9. Se nós não tivermos clareza, nós estamos a viver uma ilusão pura. Se nós não temos a clareza que, bolas, nós temos um prazo de validade. Esta realidade, como nós a vemos, tem um prazo de validade. Nós vamos morrer, ponto final. Estás a fazer tudo o que é possível para teres uma vida? Achas que vais viver para sempre? Então isto é fatalidade ou é inevitabilidade? Isto é inevitável, não é nada fatal. Mas sabes que uma das maiores ansiedades de morte, o maior medo de morte, tem a ver com exatamente o que acabaste de dizer. Muitas das pessoas têm medo de morrer agora com este vírus porque ainda não fizeram tudo o que gostariam de fazer. Certo, mas ok, e está tudo certo. A pergunta é, então o que é que vão fazer a partir do agora para que dentro de 2 meses não tenham a mesma sensação? Claro, mas só essa tomada de consciência já é brutal. Porque só essa tomada de consciência de tenho medo de morrer, eu ainda não vivi nada do que eu queria, é o primeiro passo para a evolução. E isto é o que eu acredito. É o primeiro passo para a evolução, é a tomada de consciência, é a clareza do momento presente do esta é a realidade. Estou na merda, não vivi nada. Ok, este é o primeiro passo. O segundo passo é, então e agora o que é que vais fazer com isto? Se esse passo é dado ou não, é outra história. Mas o primeiro passo é fundamental. O facto de admitirmos do corpo responder ao facto de estarmos alinhados com o nosso propósito de vida, de estarmos a viver, de estarmos num movimento evolutivo e de acordo com aquilo que nós somos, né? Com os campos emocionais, mentais, por aí fora, o corpo é um sistema retroativo de feedback. É assim que eu vejo. O corpo e a vida, que é um corpo, eu acho que é muito importante o que estás a dizer. É um sistema retroativo de feedback. É um amigo. E isto, se tu achas que a fatalista foi lixado, o que eu vou dizer ainda é mais lixado, que é um cancro é um amigo, porque um cancro é um sinal de aviso de que tu não estás alinhado com alguma coisa na tua vida. Um problema de saúde, uma manifestação de um sintoma do corpo, tal como é o cancro, tal como é tudo, não é? Tudo o que nos acontece, é o corpo a dizer, tu estás desalinhado. Com o quê? Isso agora é outra história. Mas o corpo é um sistema retroativo de feedback. É como um alarme, não é? É como o alarme do carro, o alarme da casa. Quando aquela merda apita, é chato que ele está a apitar, ninguém dorme. Mas ele está lá para nos avisar de que alguma coisa aconteceu. Então tu tens que reajustar algo, tu tens que realinhar, tu tens que reajustar, tu tens que perceber o que é que está a acontecer. E mesmo que não saibas o que é que está a acontecer, vais ter que fazer diferente. Porque aquilo não está a funcionar. E há, novamente, para quem tem necessidade mais científica, procurem os estudos sobre isto. Porque existe. Isto é real. Sim. Uma das coisas que se calhar pode ajudar é as pessoas podem não saber o que é que querem, mas podem saber o que não querem. Sim. E isso faz com que ajudem a que deixem-se de se maltratar ou vou utilizar a palavra intoxicar, não é? Porque muitas vezes estamos com pessoas que não queremos, em jantares de família que não nos apetece estar, em relações que já acabaram e em trabalhos que não nos fazem felizes. Tudo isto, o nosso corpo vai dar esse feedback adolescente. Vai. Por isso, sabendo pelo menos o que é que não nos faz sentido, já é um sentido, já é um princípio, já é um ponto de partida, não é? O que não implica que
e vamos só um ponto de clareza, antes do Rui lançou ali uma questão, já vou, deixa-me só concluir isto. Sendo é importante perceber, e estamos aqui os dois a falar já com entusiasmo, que é muito bom, que é este o propósito disto. Para quem está, para quem ressoa naquilo que nós estamos a falar, mas não fez um movimento ou ainda não conseguiu fazer um movimento, atenção, é natural ter medo, é natural ter vergonha, é natural não conseguir, porque são anos e anos e anos de aculturação, anos e anos e anos e anos de zonas de conforto, que não é fácil sair. Não é fácil sair, por isso é importante referir também, para não potenciar sentimentos de culpa ou de autoculpa, é importante perceber que não é fácil sair. Eu quando estava, eu vou dizer, trabalhei na Brisa muitos anos, anda patrão, anda empresa, sim senhor, eu é que já não dava para aquilo, eu é que já estava, já não dava. E eu já tinha a minha porta de saída feita, tinha a minha empresa montada, já estava a ter rentabilidade, já não conseguia estar lá, eu tinha, para me vir embora, eu tinha que formalizar o pedido por e-mail, lá facilitavam por e-mail para o meu chefe, eu tinha o e-mail pronto, tinha tudo, tinha o e-mail pronto, era só clicar no enviar, eu tive 3 semanas. 3 semanas. E o meu corpo já somatizava, a minha mente estava louca, eu não estava ali a fazer nada, já tinha tudo pronto para sair, fiz o processo todo, preparei tudo, e eu não conseguia. Isto para dizer que, sim, o corpo é um sistema de feedback, nos está a dizer se estamos alinhados ou não, temos que nos alinhar para que os sintomas possam eventualmente desaparecer e dizer assim, ok, estás realinhado com o teu sentido de direção, com o teu espírito, com o teu eu superior, com a tua vida, com o teu propósito de vida, com aquilo que tu quiseres. Mas o movimento não é simples. E aí pega com uma coisa que tu disseste há pouco, para mim é fundamental, pedir ajuda. Pedir ajuda, ter pares, ter alguém que chegar, é assim, eu estou assim, eu não estou a conseguir fazer isso, eu preciso de ajuda. A Elsa foi fundamental, a Elsa, a minha própria, sabes? Foi fundamental para isso. Eu ligava, carregar nisto, eu não consigo carregar, e ela, pumba, ali a dar-me força. Carrega nisso, que se lixe, vamos embora. Por isso, sim, nós poderemos querer nos alinhar, poderemos querer ter uma vida, e é lixado 40 anos depois refazer isto tudo e lidar com as nossas crenças de que nós estivemos errados uma data de tempo, ou que estivemos a acreditar em coisas que na altura foram úteis e serviram na altura em que elas foram construídas dentro de nós, das nossas representações internas, mas que hoje em dia já não nos servem, né? Pelo contrário, estão-nos a matar. Desculpa, sim, fala. Estava a pensar que, tal como os produtos têm prazos, as nossas experiências também têm prazos. E as experiências, muitas vezes, fizemos com várias pessoas e temos várias vivências, não é? Desde que nascemos até agora. Elas têm um prazo, e o prazo é quando deixa de ser uma coisa que nos acrescenta e começa-nos a trazer sinais para a gente sair dali. Pode ser uma relação profissional, pode ser o que quiser. Também há bocadinho estavas a falar de pedir ajuda e tiveste aí alguém que te reforçou. Muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta dizem-nos, então tu vais deixar um trabalho certo, com dinheiro certo, porque também estão formatados numa sociedade que mais vale segurança, mesmo que sejas infeliz, do que propriamente podias ser feliz. A pergunta é ao contrário. É encontrar alguém que diz, e se tu podes ainda ser mais feliz e receberes o que estás a receber? E esta dúvida, a dúvida do se, e se esse se for melhor, pode persistir uma vida inteira. E eu falo por mim, eu gostava, quando partisse desta vida, deste corpo físico, não me arrependesse de não ter feito alguma coisa. Não do que fiz, mas de não ter feito alguma coisa que eu gostaria de ter feito e não fiz. E agora, se calhar, a pergunta que o Rui lançou pode ter sentido nisto, que é ter brilho em tudo que se sente e em tudo que se faz resolveria muita coisa. Eu acho que sim, porque eu acho que nós vivemos muito para os outros. Se nós vivemos para nós,
não é? A gente não arruma a casa só quando recebe visitas. Sim. Ou não deveríamos arrumar a casa só quando recebemos visitas. Nós não deveríamos pôr o melhor prato ou ir ao ginásio só quando vem o verão, não é? Deveríamos, se o fazemos, devia ser porque nos faz sentido, porque é para nós, não é? O meu desafio é questionar as pessoas se pensem na pessoa que mais gostam e aquela pessoa que vocês melhor tratam. E a seguir pensem, porque é que não se tratam assim? Sim. Sim. Porque é que não se tratam assim? E a maior parte de nós, eu inclusive, se calhar penso, porque é que não me trato assim? Porque é que não me trato sempre, ou a maior parte do tempo, assim? Ou seja, cuidar de mim, ter brilho comigo, independentemente do que se está sol, se está a chover, independentemente se alguém está a ver ou não, independentemente se eu tenho muito ou pouco trabalho, independentemente se gostam de mim ou não. Fazer as coisas por mim, porque me faz sentido, porque eu gosto, porque me dá prazer, e esta palavra prazer parece que tornou-se uma palavra proibida. As pessoas pensam que não podem ter prazer. Só podes trabalhar agora, não podes fazer mais nada. Não, mas o trabalho pode ser um prazer, e se o trabalho não for um prazer, então é só trabalho. Sim. Não é? A palavra prazer, se calhar, é uma palavra que temos que ressignificar. Sim, concordo. Concordo com isso, concordo também com o Rui e, na minha visão, ter brilho interior por tudo o que se sente e tudo o que se faz resolveria muita coisa. Na minha visão, ter brilho interior por tudo o que se sente e tudo o que se faz é estar alinhado com o que vem de dentro para fora. É estar alinhado connosco mesmo. Se estamos alinhados connosco, com as nossas emoções, o que leva a que estejamos... Estar alinhado com as emoções é, ok, eu tenho uma emoção, eu vou viver esta emoção. Pode ser uma emoção desagradável, mas eu vou ter que a viver e vou ter que a expressar de alguma maneira. Não entrando em conflito com os outros, mas vivê-la e deixar que ela exista. Porque se tapa a emoção, chapéu, ela vai ser tóxica para nós. Mas a partir do momento em que vivemos as emoções, estamos ligados à intuição e vivemos aquilo que sentimos, vivemos aquilo que queremos fazer, fazemos tudo com brio, com a nossa moral, e atenção, com a nossa moral, com aquilo que é para nós moral, com aquilo que é para nós o que é certo. Para mim pode ser certo, pode não ser certo para ti, pode não ser certo para o Rui, né? Mas se eu vivo com a minha moral, eu estou alinhado. E se eu estou alinhado, vai resolver, ou pelo menos vai alinhar-me na vida. E isso faz com que, de alguma forma, resolva o que é para mim o meu caminho de vida. E é mais do que isso, eu acho que não é só partir do teu caminho de vida. Quando nós estamos alinhados com os nossos valores, vamos estar alinhados com os outros. Isto parece contraditório, mas não é. Ou seja, nós muitas vezes alinhamos com os outros, mas não nos alinhamos connosco. Mas se estivermos alinhados connosco, vamos alinhar com os outros. Porque eu acho que os conflitos que nós temos nas várias áreas das nossas vidas e no mundo têm a ver com desalinhamento. Sim. Porque se as pessoas estivessem a viver as suas verdades e estivessem alinhados com o seu propósito, com os seus valores, muitas das coisas que recebiam diziam, não, isto não é meu, eu não quero isto para mim. Eu quiserem, mas isto não é para mim. Iam ter a coragem, e eu uso aqui a palavra coragem, porque para mim coragem é estarmos ligados ao coração e ao nosso sentir e dizer ao outro, e encontrar uma forma respeitosa de dizer, não, eu enquanto empregado não faço isto. Giro. Não me peça para fazer uma coisa que eu sei que vou estar a explorar o outro, por exemplo, entendes? Por isso, quando nós estamos alinhados, o mundo à nossa volta, voltamos ao espelho, vai refletir aquilo que nós somos e tudo vai ficar bem, está tudo certo. Sim. Tu tens coragem e nunca tinha ouvido coragem desta maneira. Coragem, agir pelo coração. Coração agem. Pá, que fixe. Que loucura. Muito bom. Nunca tinha ouvido desta maneira, estás a ver? Ouvir a palavra de formas diferentes e aquilo que significa para nós. Pá, sim, concordo contigo. É um caminho. Poder pessoal é um caminho. E estamos os dois alinhados que o caminho é interior. O caminho é interior. Estamos os dois alinhados que o caminho é dentro de nós. É nos nossos sistemas de representação e na nossa unicidade de sermos nós mesmos
íntegros, genuínos, a vivermos os nossos lados simpáticos e porreiros e fixes e conversadores, mas também os nossos lados que eu sou. Às vezes sou uma besta quadrada, às vezes sou um gajo extremamente... tenho um feitio de merda, que é mesmo assim, não tem outro nome, tenho um feitio lixado, e isto tem que ser vivido. E só sendo, para ser completo e integral e estar em contacto com o meu poder pessoal, eu tenho que viver o meu lado sombra também. Agora, se isso interfere com os outros, eu tenho que ter a atenção para não interferir com os outros. Mas não podes anular o teu sentir. Exatamente. E isto é um caminho que é uma aprendizagem constante. Para quem todos nós temos um lado sombra. Todos nós temos uma parte de nós que é lixado, não é? Que é lixado. E há gatilhos que são ativados novamente pelos outros, que ativam esses gatilhos, ou por uma reação, ou por algo que nos dizem, e é lixado não ir para cima da pessoa que ativou o gatilho. Mas é um caminho. Olha, há uma palavra que nós não podemos terminar sem falar nela. Que é responsabilidade. Responsabilidade. Habilidade de resposta. Responsabilidade. Que é, eu acho que nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Yeah. De estar, e a responsabilidade planetária, o que é que estamos cá a fazer e o que é que fazemos com esta vida que temos, que estamos a viver, não é? Que é um dom tão grande, estamos aqui a viver neste momento, nesta fase, esta vida. E quando tu estás a falar que temos que viver todos os nossos lados, a nossa luz e a nossa sombra, nós temos que ser responsáveis por isto e assumir as consequências disto. Não podemos continuar a pôr fora, que é o país que temos, é o mundo que temos, é a relação que tenho, é o patrão que tenho, é a escola que há. Isto é assim, não é? Não é assim. É assim se a gente continuar a não assumir a nossa responsabilidade e depois isto é outra conversa, como é que a gente pode implementar isto, mas assumir o que é que eu estou cá, o que é que eu posso fazer, qual é o contributo que eu posso dar, nomeadamente é assumir a nossa verdade, não é? É assumir se eu concordo ou não, tomar uma posição, que não tem que ser uma coisa radical, não tem que ser uma coisa fraturante. As coisas fraturantes acontecem e entram em ruptura exatamente porque nós não assumimos a nossa responsabilidade e delegamos aos outros a nossa vida. Como é que a gente põe dá a chave da nossa casa aos outros? Não é? Como é que eu entrego o meu poder aos outros? O poder da minha vida, da minha felicidade? Como é que eu estou à espera que alguém me venha salvar, que me venha dar o amor que eu não tenho dentro de mim, ou que me venha mudar de emprego, ou que me venha... Eu não sei se me estou a fazer entender. Estás. Sim, não posso delegar a minha vida a ninguém, a responsabilidade a ninguém. E eu acho que este sistema vertical, para passarmos para uma relação mais horizontal, põe cada pessoa a viver a sua responsabilidade. Sim. Responsabilidade para mim, novamente, como há coragem. Responsabilidade é a habilidade de responder, a habilidade de resposta. Ok. Responsabilidade. Habilidade de resposta. A partir do momento em que eu tenho responsabilidade sobre a minha própria vida, eu tenho uma escolha. E é assim que eu vejo. Passa tudo pela escolha. Tens várias escolhas. Tens escolha. Tudo é uma escolha. Até o não querer escolher é uma escolha. O facto de eu não escolher é uma escolha. Então tudo passa por uma escolha. E todos nós estamos num local em que tu disseste o exemplo do país. Temos o país que temos, assim, assado, não sei o quê. Eu tenho uma escolha de estar neste país. Era o que eu dizia no meu antigo emprego. Eu só estou aqui porque eu quero. Eu não estou aqui porque, sim senhor, o dinheiro faz falta, mas eu só estou aqui porque eu quero. Eu estou neste país porque eu quero. É uma escolha minha. Se eu nasci aqui, posso ter escolhido ou não, isso já é transpessoal. Isso já vai daquilo que cada um acredita. Eu acredito que nós escolhemos onde é que nascemos. Há quem não acredite. Está tudo certo, não é esse o ponto. Se eu não gostar do sítio onde eu moro, do país onde eu moro, das leis ou das regras do sítio onde eu estou, eu tenho uma escolha, ou fico ou vou-me embora. Também posso escolher, pôr-me em efeito e dizer isto é tudo assim, isto é tudo mau, isto é tudo... Mas não deixa de ser uma escolha. Então a minha responsabilidade, para eu não dar a chave da minha casa aos outros,
partir do momento em que eu tenho esta consciência em mim, a escolha é minha. Então, eu quero ficar aqui ou quero me ir embora para outro sítio? Escolho ficar aqui. Então, se eu escolho ficar aqui... Como é que queres ficar? Eu escolho, primeiro, eu estou a ser conivente com as regras do jogo que é feito aqui. A partir desse momento, eu tenho que jogar o jogo que é feito aqui porque eu estou a escolher conscientemente ficar aqui. Então, se eu escolho conscientemente ficar aqui, estamos a pegar no exemplo do país, como podíamos pegar num sítio qualquer. Eu escolho pagar os meus impostos, eu escolho passar recibos a todas as minhas sessões de coaching e as minhas consultas, eu escolho. Poderia não passar e passar por fora, mas eu escolho. Porque a minha responsabilidade não é... Isto não tem a ver com política, gente, ok? Isto não tem a ver com política. É uma questão de a César o que é de César. E se eu escolho estar neste sistema, se eu escolho estar neste país, se eu escolho estar neste sistema, eu tenho a responsabilidade de jogar com as regras do sistema onde eu escolho ficar. Porque já é uma escolha, eu tenho esta consciência. Então, se eu tenho esta consciência, eu tenho que ser correto e tenho que ter o meu brio e a minha verticalidade em jogar o jogo com as regras, porque isto faz parte dos meus valores. Tenho que ser correto com as minhas regras, tenho que ser correto. Então, eu jogo com as regras que tenho. Isto para mim é a responsabilidade. Em relação ao ser responsável comigo mesmo, podemos transportar isto para todos os campos. Podemos transportar para o campo emocional. Se eu estou com uma pessoa e eu não gosto de estar com uma pessoa, é a minha responsabilidade afastar-me dessa pessoa. Mas é uma escolha poder ficar ou ir-me embora. Então eu tenho a habilidade de resposta, a responsabilidade, o poder de escolha de ficar ou de ir embora. Isto faz sentido? Sim, faz-me todo sentido. Aqui a questão é que a maior parte das pessoas, tudo o que estás a dizer pode arranjar uma contra-resposta, uma argumentação. Claro. E nessa argumentação, o que eu quero devolver é que muitas vezes nós arranjamos boas desculpas para continuarmos exatamente no mesmo lugar, porque mudar é muito mais difícil do que fazer igual. Claro. Okay? Quando eu decido ficar neste país, eu posso escolher, eu escolho conscientemente e aceito as regras, mas também tenho que aceitar que faço parte do todo e que eu também posso propor regras diferentes, posso fazer diferença nas pessoas, ou seja, eu sou das pessoas que acreditam que vou mudar o mundo, começando a mudar o meu e isto depois mudar pelo efeito de rippling, de ir fazendo, deixando, não é, que se vá alargando, ou seja, se eu vivo num país em que as pessoas estão sempre mal dispostas e eu escolho dizer bom dia e dar um grande sorriso, ou deixo-me contaminar pelo mau humor matinal das pessoas no trânsito. Entendes? Há sempre... E para cada escolha há uma renúncia. Claro que às vezes as renúncias a gente não sabe o final da história. E as renúncias parecem-nos... Então eu mudo de trabalho e vou ficar sem aquele ordenado e eu preciso pagar contas. É um facto. Mas eu posso escolher que com o mesmo ordenado que eu preciso para pagar as minhas contas, posso fazer um trabalho que acrescente ou um trabalho onde me faça sentir ainda pior, em que eu estou a explorar alguém, por exemplo. Yeah. É neste sentido. Há sempre renúncias que temos que fazer e nessa renúncia temos que acreditar que a outra escolha que fizemos foi o que fez-nos sentido naquele momento. Sim. Isso deixa de fazer sentido e estamos a receber mensagens de que não estamos conectados e que a coisa está difícil, então vamos repensar. Uhum. Repensar. Há pessoas que, com isto não estou a fazer crítica, mas há pessoas que precisam de ter vidas muito estruturadas. Nunca mudaram o corte de cabelo, nunca mudaram da casa onde viveram a vida toda, nunca mudaram de cidade, nunca mudaram de relacionamento, está tudo certo. Se funciona para elas, está tudo certo. Mas há pessoas que precisam de fazer o oposto. Mudar de corte de cabelo todo, sempre que podem, conhecer mundo, ter 20 empregos. Se funciona para elas, está tudo bem. Cada um tem que fazer o seu caminho para encontrar aquilo que lhe faz sentido. Uhum. Não aquilo que os outros construíram e depois vendem. Olha, agora é isto. E quando eu digo vendem, vendem-nos muita coisa. Sim. Ser responsável consigo mesmos, com o seu sentir e com aquilo que é a sua moral e com aquilo que é a sua linha de valores, a sua linha, e até com as suas emoções, logo com as suas crenças. Há bocado quando eu disse,
não me expressei, lá está a história da comunicação, estás a ver? Quem ouviu entendeu, mas com o teu feedback eu percebo que não me expressei da forma que eu queria passar a mensagem, a ti pelo menos, que é, eu jogo com as regras ao nível do dinheiro e dos impostos, ok? Porque é a minha crença que o dinheiro é uma energia e que para vir eu tenho que ser correto com ele. Não. Agora, eu também acredito que temos que quebrar algumas regras e que temos, não é quebrar, nós temos que ser desobedientes perante aquilo que nós não aceitamos e não concordamos. Eu concordo, lá está, com a parte do dinheiro de que nós vamos receber se cumprirmos a nossa parte no jogo em que eu escolho jogar. Eu escolho jogar no sistema económico que estou. Se não podia ir para outro país qualquer ou fazer outra coisa qualquer. Mas aquilo que eu não concordo, e há coisas que eu não concordo, evidentemente, eu tenho que ser desobediente comigo mesmo. Tenho que ser desobediente não é comigo mesmo, eu tenho que ser desobediente com as regras que estão instituídas para eu estar de acordo com a minha moral. Porque senão eu não vou estar a ser íntegro. Senão eu não vou estar a ser eu próprio. E sim, eu concordo contigo nisso que disseste. Nós temos que ser... Cada um tem a sua própria maneira de ver o mundo, cada um tem a sua própria de sentir o mundo, cada um tem a sua forma de ser e tem que estar congruente com isso e é isso que nos faz ser únicos. Agora, sei lá, não quero dar exemplos de desobediência que até parece. Sim, mas eu posso dar-te alguns exemplos de desobediência, não é? Que é... Tu podes ceder o teu lugar a alguém e tens por direito de fazer determinada coisa e tu achas que outras pessoas que poderão usufruir, sei lá, podes decidir que as regras são estas, mas há algumas, por exemplo, os papéis que nós temos nas associações de pais, nas escolas, no votar, podemos exercer o nosso poder e os nossos direitos de uma forma consciente. E algumas delas são contra aquilo que está instituído. Sim, e vê, por exemplo, o 25 de abril de 74 parte de um ato de desobediência. Tal e qual. Não é? Parte de um ato de desobediência às regras instituídas que levam por um produto, por um sentir de algumas pessoas, de alguns seres humanos, em prol de uma missão maior e de um porquê maior, um porquê mais global, sentiram-se na obrigação de ser desobedientes para a melhoria do estado de vida deles próprios e dos outros. A desobediência é importante. Desde que a desobediência, para mim é este o ponto, a chave, tem que estar de acordo com o interior de cada um e com a moral do que é para si a moral interior de cada um. E sim. É por aí. Sim, faz todo sentido. Para mim faz-me todo sentido. Sim, por isso responsabilidade sim, responsabilidade por nós mesmos, responsabilidade pelas escolhas que nós tomamos, de sermos responsáveis por elas, não é sentir culpa, porque há sempre muita ali no início do caminho eu tinha mais este desafio de perceber a diferença entre culpa e responsabilidade, né? Principalmente quando olhamos para trás, para as fases quando somos mais novos, alguma coisa que tenha corrido menos bem na vida, ou o relacionamento que falhou, ou o relacionamento com os pais, ou com o irmão, ou o que é que seja. E uma pessoa teve uma atitude que hoje em dia considera que se calhar não teve no seu melhor. Qual é a linha que separa entre culpa e responsabilidade? Okay? E, na minha opinião, é completamente diferente. Olha, tu assumir a tua responsabilidade que não tiveste no teu melhor, já é ter responsabilidade e vês. Eu a palavra culpa não gosto. Eu acho que a palavra culpa não devia existir porque associa um sentimento que as pessoas depois não fazem nada com ele. Para mim a palavra culpa bloqueia e não permite desatar nós. Eu costumo aquela expressão, a culpa morreu solteira, e acho que é mesmo isto, que é assumir que não fazemos tudo certo, que não tomamos as melhores decisões, que não dizemos e não sentimos as coisas certas a toda a hora, até porque não temos essa capacidade. A Sónia de hoje não é a Sónia de há 2 anos atrás, de todo. Por isso, eu hoje consigo olhar para coisas que aconteceram e vê-las de outra maneira. Mas é hoje, é como a história do futebol, não é? No final do jogo toda a gente saberia o que deveria ter feito antes. Não é? Por isso, culpa bloqueia.
E eu acho que se a gente assumir o tempo todo e não viver nisto das culpas, não é? Aquela coisa de apontar o dedo, porque tu devias, mas eu também podia ter feito diferente, o outro também podia ter dito, chega, sei lá, há sempre, não há vítimas nem agressores, ou há vítimas e agressores se a gente se puser nesses papéis, percebes o que eu quero dizer? E quando a gente diz que o país é assim, pomos no papel de vítima e que todos são agressores. Yeah. Percebes? Pôr no papel passivo. Sim, então, pôr um estado de vítima, não é? Exato. E a pôr o outro, pode ser eu, pode ser um coletivo, pode ser representativo de um governo, num papel de agressor. Sim. Vou-te dar um exemplo. Estamos com um planeta que está com incapacidade de renovar os seus recursos. Temos já políticas ecológicas mais ou menos implementadas. Há reciclagem. Eu falo pelo meu bairro, está sempre tudo sujo na rua. E eu ainda não fiz, mas já me comprometi com algumas pessoas que eu vou tirar dias da minha semana para ir apanhar o lixo. E alguém diz, não és tu que deves fazer. Eu também devo fazer. Tal como eu também não o devo sujar, eu também posso e devo ir apanhar lixo. Sim. Nem que seja para eu me sentir melhor comigo própria. Não é que, nem que seja, acima de tudo, para eu sentir que estou a honrar o planeta que eu estou a viver. Sim. Percebes? E é fácil dizer que não é o teu trabalho. Que há pessoas que são pagas para isto, por exemplo. Mas também posso mandar e-mails para as câmaras e para as juntas, também posso mobilizar um movimento, posso fazer montes de coisas, eu posso não fazer nada. E sempre que saio à rua e faço a minha caminhada, ficar possuída e simplesmente dizer porcos, não sei o quê, como é que é possível, em 2021 ainda, não. Posso fazer isto tudo. Agora, o que é que eu escolho? Sim, lá está, passa pela escolha, não é? Então, a capacidade de escolha, ou estar consciente que temos uma escolha, é um grande ato de poder pessoal. O facto de tu decidires, escolheres que queres contribuir para a tua comunidade em que vais apanhar o lixo, logicamente que está a suprir a tua necessidade de contribuição. Não é? Mas também tens um porquê maior tens uma ação de um porquê global que é para garantires uma melhor qualidade de vida para o teu bairro, para a tua comunidade. Agora, existe aí uma gênese, na minha opinião, que é ir mais ao fundo. Está sujo porquê? Porque a Câmara não limpa ou porque as pessoas metem ao lado? Porque eu vivi num sítio em que as pessoas, em vez de porem no caixote de lixo, punham ao lado. E aí, na minha visão, por mais que eu pusesse o lixo no lixo que estava ao lado, o sistema não se ia cumprir até que as pessoas ganhassem consciência da sua própria ação. E aqui já são dois campos diferentes, não é? Mas sim, no caso... Neste exemplo concreto, tem a ver com... Eu vivo ao pé de um espaço em que é um campo longo onde dá para fazer caminhadas. É um parque, não é bem um parque, mas... e as pessoas que passam por ali deitam garrafas, deitam plástico. Ou seja, não é um sítio para pôr lixo, é um sítio da natureza que está a ser contaminado por tudo o que tu possas encontrar, em grande quantidade. Yeah. E o que eu sinto é, as pessoas ainda, independentemente de haver muita informação, ainda não há consciência de como gerir esta informação. E as pessoas não estão conectadas que aquilo também é a sua casa, que aquilo também é seu. Usam aquilo como um espaço que não lhes pertence e por isso o sujam. E eu acho que isso diz muito mais sobre elas, este ato diz muito sobre elas, não é? Sem eu querer julgar, mas as pessoas ainda não conseguem cuidar delas próprias, porque é que também não cuidam do espaço onde estão. Pronto. Podíamos ter aqui várias conversas. Eu escolho, ou quero escolher fazer alguma coisa com isso, mais do que estar só a reclamar e estar triste sempre que vou passear e ver coisas que me desagradam. Pronto. É muito nisso. Há um arco-íris de opções, não há só uma, não é? E quando pedimos ajuda, voltando agora aqui outra vez, quando pedimos ajuda, seja alguém próximo de nós ou profissionais, não é? E aqui estamos duas pessoas com áreas completamente diferentes, mas que se cruzam e que podem ajudar a mesma pessoa, inclusive, de maneiras diferentes.
estamos a escolher investir em nós. E estamos a escolher investir em nós e podermos abrir as nossas escolhas. Sim. E poder viver o nosso poder pessoal. Sim. Quero-te agradecer por esta hora e meia que ficávamos aqui até às 3 horas, na boa. Quero-te agradecer por este bocadinho. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Não, eu também tenho que te agradecer, Hugo, por teres tido a flexibilidade de gerir ontem para hoje os imprevistos e estarmos aqui a pensar, porque este é sempre para mim é um prazer, ter estímulos para eu ir dentro de mim tentar procurar respostas para aquilo que me estão a perguntar. Yeah. Nós não ensaiámos nada disto e isto é que é o interessante, que é nós redescobrimos em conversa com os outros. Sim. Na relação com os outros. Grata por isso. Obrigado também por teres aceito o desafio e é sempre os desafios que eu apresento, é sempre sem script, sem preparação, é só para, olha, vamos conversar e há de haver quem veja se quiserem ver e se interessar, evidentemente. E foi super interessante, super empoderador, pelo menos para mim foi, e concordo contigo, é nas conversas que nós também nos evoluímos e contigo eu sinto-me a crescer, sinto-te como uma autoridade, sinto que na minha visão uma autoridade é alguém que nos ajuda a crescer com a sua existência, com o ser quem é, não é preciso ser, não é o poder, não é ser poderoso, é ser uma autoridade, é assim que eu vejo. Para mim, és uma autoridade, é alguém com quem eu me sinto a crescer e espero que tenha feito sentido a quem nos vê, quem está aqui em direto, a quem está em diferido, como se isto fosse a televisão, como se isto fosse a televisão, e obrigado por este bocadinho. Grata também. Ver se nos reencontramos numa biodança quando houver biodança novamente. Espero que sim. É? E olha, continuamos a crescer juntos. Sim. Desculpa. Fiquei coisa. Continuamos a crescer juntos e estamos cá. Da minha parte, quero agradecer a todos os que viram este vídeo. Para a semana estou cá outra vez em abril com outro tema. Depois logo direi qual é que é o tema. Não vou ser spoiler nesta altura. Mas à terça-feira, hoje foi à quarta, que foi uma exceção, à terça-feira, cá estarei. E Sónia. Obrigada, Rui. Estava a ver o Rui a mandar mensagem. Obrigada, gata. Obrigado a todos, obrigado, Sónia. Beijinhos. Beijinhos, tchau, tchau.